Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma das perguntas mais intrigantes da narrativa bíblica. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? À primeira vista, essa pode parecer uma pergunta simples, quase banal. Mas ao aprofundarmos a análise, descobrimos que essa questão está cheia de significados ocultos, reflexões espirituais e lições que podem transformar nossa visão sobre Deus, a humanidade e a relação entre homem e mulher. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e espiritualidade. Já aproveito para pedir que você curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos que também gostam de reflexões profundas. Agora, vamos juntos voltar ao início de tudo, a história narrada no Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, Deus cria o primeiro ser humano, Adão. Ele o forma do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, dando-lhe existência. Adão vive em perfeita harmonia no jardim do Éden, mas Deus percebe que não é bom que o homem esteja só. Então, em um ato de profunda sabedoria, ele faz Adão adormecer e de sua costela cria Eva, sua companheira. Juntos, Adão e Eva habitam o Éden, um verdadeiro paraíso onde tudo está em perfeita harmonia. Eles têm liberdade para desfrutar de tudo, com apenas uma restrição: não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa regra parece simples, mas é nela que se concentra o ponto de ruptura que mudará para sempre a história da humanidade. Em Gênesis 3, a serpente, uma figura astuta e enganadora, entra em cena. Ela convence Eva de que, ao comer o fruto proibido, ela se tornará como Deus, conhecendo o bem e o mal. Movida pela promessa de sabedoria e poder, Eva come o fruto. Não apenas isso, ela oferece o fruto a Adão, que também o come. Esse ato, aparentemente simples, tem consequências imensas. É o momento em que o pecado e a mortalidade entram na história humana. Deus, em sua justiça, decreta que, por causa da desobediência, o homem e a mulher serão expulsos do jardim do Éden. A sentença é clara: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. A Bíblia não nos dá uma resposta direta sobre quem, fisicamente, morreu primeiro. Sabemos por Gênesis 5:5 que Adão viveu até os 930 anos. Mas, curiosamente, o texto não menciona quanto tempo Eva viveu ou quando exatamente ela morreu. Essa omissão levanta interpretações e debates ao longo dos séculos. Para muitos estudiosos, a ausência do relato sobre a morte de Eva pode ter um significado simbólico. Eva, como a mãe de todos os viventes, é vista como uma figura que transcende o físico, perpetuando-se através das gerações. Sua história continua em cada vida humana, simbolizando o elo entre Deus e a continuidade da criação. Se ampliarmos nossa pesquisa para além da Bíblia canônica, encontramos textos como o Livro dos Jubileus e o Livro de Adão e Eva, que trazem perspectivas fascinantes. Esses textos sugerem que Adão foi o primeiro a morrer fisicamente. Segundo esses relatos, Adão adoeceu gravemente e, percebendo que seu fim estava próximo, entrou em profunda reflexão. Eva, por sua vez, lamentou intensamente a iminência da morte de Adão, e sua dor foi tão grande que até os anjos se compadeceram dela. Esses textos narram que Adão foi enterrado em Hebron, um local que mais tarde se tornou significativo na tradição judaica. Pouco tempo depois, Eva teria falecido e sido sepultada ao lado de Adão. Mas, como veremos, essa questão vai além de uma ordem cronológica. Muitos teólogos acreditam que, antes mesmo da morte física, Eva experimentou a morte espiritual. O que isso significa? Quando Eva comeu o fruto proibido, foi a primeira a se separar da presença de Deus. Essa separação é entendida como uma forma de morte no contexto bíblico, pois representa o rompimento da comunhão perfeita com o Criador. Em Romanos 5:12, lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Embora Adão seja frequentemente citado como responsável final, Eva foi quem deu o primeiro passo que abriu a porta para a mortalidade.
Ela tomou a decisão inicial que trouxe as consequências que todos nós, como descendentes, herdamos. Há interpretações ainda mais profundas e místicas sobre a conexão entre Adão e Eva. Textos judaicos como o Zohar, por exemplo, sugerem que Adão e Eva tinham uma conexão espiritual tão profunda que a morte de um inevitavelmente levaria ao fim do outro. Essa ideia reforça a compreensão de que Adão e Eva não eram apenas duas pessoas, mas partes de uma mesma essência. Eles estavam tão interligados que a separação física ou espiritual de um refletia diretamente no outro. No fim das contas, a pergunta "quem morreu primeiro?" nos leva a uma reflexão muito maior. A verdadeira morte na Bíblia não é apenas o fim físico, mas a perda da comunhão com Deus. Essa foi a maior tragédia do pecado no Jardim do Éden, o distanciamento do propósito divino. Mas a história da humanidade não termina no Éden. Em Romanos 6:23, encontramos uma mensagem de esperança. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo veio para restaurar aquilo que foi perdido. Ele nos oferece a chance de superar a separação espiritual e voltar à presença de Deus. Pensar na história de Adão e Eva nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas. A cada dia, enfrentamos momentos que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Mas assim como o pecado trouxe a separação, a graça traz a reconciliação. E você, o que acha dessa história? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com quem também ama explorar os mistérios da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os grandes enigmas da fé e da espiritualidade. Até lá!